Com a mais recente queda da Selic nessa quarta-feira, e a taxa agora no patamar de 12,75 e mais quedas pela frente, um tipo de pergunta tem chegado muito na minha caixa do Instagram, que é sobre onde investir nesse cenário de queda de juros. A dúvida ela é válida, tendo em vista que há muitas opções, e também a memória daquilo que aconteceu entre 2016 e 2020, quando a Selic ela saiu de 14,25 para na pandemia chegar até 2%. Mas antes disso, sem pandemia, já estava na casa de 4%. E com isso a bolsa ela decolou. E aí fica a questão, será que vale só comprar bolsa? O que na bolsa você olhar? Tem ativos que podem subir mais do que os outros? Então, para abordar esse tipo de dúvida, eu separei algumas questões que chegaram pelo Instagram, como com a queda dos juros, qual o melhor investimento para longo prazo? Qual o melhor ativo, ações ou FIIs durante esse momento? Na renda fixa, é prefixado ou pós-fixado? E como a Arca Grão, nossa previdência multimercado, deve performar durante esse cenário de queda da Selic? É sobre isso que nós falaremos no Perini Responde número 19. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar no conteúdo do vídeo, vou lembrar que no dia 9 de outubro nós abriremos inscrição para a segunda turma do Viver de Renda no Exterior, um curso voltado para os brasileiros que já não pagam mais impostos aqui no Brasil, ou seja, eles moram no exterior e deram saída fiscal. Ou para você que está aqui no momento, mas planeja sair do país e quer aprender a investir de maneira internacional, entendendo como funciona o imposto para o seu caso específico, porque os produtos de educação financeira aqui do país, geralmente, na hora de explicar a parte de impostos, focam no residente fiscal do Brasil. E essa parte fiscal ela pode mudar muito de um país para o outro. Na turma 1, que ela aconteceu há pouco tempo, tivemos um NPS maravilhoso de 91. O Fábio Fares, o professor principal do curso, ele ensinou o pessoal a investir lá fora, pegou especialistas também para ensinar a parte de tributação, e alunos de 25 países diferentes, brasileiros que moram ao redor do mundo, alguns estrangeiros também, tivemos portugueses e angolanos participando, por exemplo, saíram sabendo investir e apurar e pagar os impostos para o seu caso específico. Então, para quem quiser mais informações do curso, há um link aqui na descrição, inscrições a partir de 5 da manhã do dia 9/10, horário de Brasília, e há bônus para os primeiros inscritos. Essa é a última turma do ano e a última com preço atual. Para o próximo ano deveremos ter um reajuste no preço. Começando agora as respostas, eu vou pegar a primeira pergunta do Robson Augusto. Ele coloca aqui a tendência de queda de juros. Qual seria o melhor investimento para o longo prazo? Eu devolvo uma pergunta de cara, né? O que você considera longo prazo? Porque se você fala, olha, longo prazo são 2 anos, bom, isso é muito diferente da definição que eu tenho de longo prazo. Para mim, até 2 anos é curto prazo, entre 2 e 5 é um prazo médio, mais do que 5 é um prazo longo, mais do que 10, eu diria que é um longuíssimo prazo, é a vida de vários investidores. Eu conheço pouca gente, tirando profissionais de mercado, que investe há mais de 10 anos de maneira contínua. Geralmente o pessoal se anima a investir na bolsa durante um ciclo de alta, mete os pés pelas mãos, fica mais comprado do que deveria, quando vem o ciclo de baixa é destruído, sai da bolsa e nunca mais volta. Ou volta num próximo ciclo de alta, já chegando próximo do topo. É a história do investidor. Agora, se você pensa em longo prazo, como eu disse, em 5 anos ou mais, bom, antes de dar minha opinião, vamos ver alguns estudos aqui, 3 especificamente. O primeiro deles é um estudo da Teva que mapeou o desempenho de índices diferentes da nossa bolsa desde 2016 até 2020, ou seja, durante um cenário de queda de juros. Nós tivemos a Selic saindo de 14,25 para o patamar de 2% na pandemia. E o resultado, aqui de maneira resumida, é esse que você está vendo na tela. Então, o setor que teve melhor desempenho foram ações ligadas a commodities aqui no Brasil, depois comércio, energia, bens e consumo e varejo, e Bovespa, como é uma média ficando ali no meio, para baixo, industrial, financeiro, serviços e a Selic. No final até eles colocam a Selic como menos 12, não foi esse o retorno, né? Porque você foi tendo retornos crescentes, só que cada vez menores. Mas acredito que eles fizeram a conta simplesmente retirando o que você teve de retorno percentual com a queda da taxa. Enfim, algo estranho. Mas no restante aqui, perceba que as ações de commodities se destacaram bastante. E acredito que muito por conta da parte final desse estudo, com preços de commodities mais altos. E aí agora você está um outro estudo do Santander Corretora, que comparou small caps com Ibovespa, porque a gente sempre ouve falar que as small caps, empresas menores, elas vão render mais no longo prazo, pelo menos em ciclos positivos, em comparação às empresas maiores. Afinal de contas, elas têm muito mais espaço para crescer em comparação com empresas muito grandes que às vezes distribuem dividendos porque já não tem mais onde reinvestir para ganhar mercado, para ganhar mais espaço. E eles fizeram uma análise de 9 ciclos de corte de juros, iniciados a partir de março de 99, e viram que, em média, o nosso índice de small caps ele subiu 49,5% e 66,5% em janelas de 12 e 24 meses, em comparação ao Ibovespa, que subiu 26% e 33% respectivamente. Isso, como eu disse, num cenário de corte de juros, que tende a ser positivo
para os ativos de risco. E aí vale citar que, assim como o Ibovespa hoje negocia com desconto frente à sua média histórica, se você pega o índice de small caps, ele também negocia num PL de 10,9. Isso é 40% abaixo da média histórica levantada pela pesquisa. Ou seja, até agora vimos para a parte das ações que alguns setores tendem a ter desempenhos melhores do que outros em ciclos longos de queda de juros, pelo primeiro estudo. E se a gente pega diferentes ciclos, quando você começa a cortar os juros, as empresas menores tendem a andar mais do que as maiores. Mas aqui falamos apenas de ações e fundos imobiliários, por exemplo, até porque nós teremos perguntas abordando isso, né? Será que é melhor fundo imobiliário ou ações? Nesse caso, eu vou citar um estudo feito pela Maria Fernanda Violatti, ela é chefe de fundos listados da XP. Inclusive, não é a primeira vez que eu cito esse estudo, eu já coloquei no episódio de agosto do Viver de FIIs essa referência. E o que esse estudo faz é analisar o retorno do IFIX durante os últimos ciclos de queda de juros. Ela pegou 3 ciclos e viu que 2 foram positivos, com exceção do ocorrido ao longo de 2019 e 2020, que foi influenciado aí pela pandemia. E mesmo assim não foi altamente negativo, foi bem leve assim a parte negativa. Se você pega o primeiro ciclo que ela viu, que começou em agosto de 2011, a variação percentual foi de 41%. Enquanto o Ibovespa no período deu 3% e o CDI deu 11%. O segundo ciclo deu 34%, o Ibovespa deu 41%, o CDI deu 16%. E o último ciclo deu menos 2%, mas o Ibovespa também caiu 2% e o CDI deu 3%. Então veja que na média, que é a última linha dessa tabela que a gente está colocando na tela, o retorno com o IFIX foi de 24,7%, enquanto que o Ibovespa foi de 14,4%, ou seja, o IFIX daria mais de 10 pontos percentuais de vantagem, e o CDI ficou em 10,10%. Poxa, Bruno, e aí, qual é a conclusão disso? Olha, a conclusão é nenhuma, no final das contas, porque aquilo que aconteceu no passado não quer dizer que vai se repetir no futuro. Mas veja que, se você for montar uma carteira de ações e for fazer o picking das empresas que você quer para sua carteira, empresas menores, provavelmente, empresas menores boas, não adianta comprar empresa lixo, terão uma boa performance superior aos ativos mais consolidados. Alguns setores vão melhor do que outros. A gente viu, por exemplo, empresas de commodities, porque durante ciclos de queda de juros, normalmente o que acontece é um diferencial de juros menor em relação ao Brasil para outros países, e aí você pode ter um dólar subindo, o que é bom para empresas exportadoras, e geralmente empresas de commodities têm uma receita, pelo menos uma parte dela, dolarizada vindo de exportações. E aí na comparação do IFIX com o Ibovespa, o IFIX teve vantagem. E aí vale citar que é uma vantagem com menos volatilidade, porque você não quer só mais retorno, você quer mais retorno ajustado pelo risco, por quanto aquilo vai chacoalhar, né? Por mais que volatilidade e risco não sejam coisas exatamente iguais, é muito complicado você medir risco. Você tem ativos de renda fixa que vão rendendo assim, parece que não tem risco até uma hora que eles desabam de uma vez. Então tinha risco escondido, sem volatilidade. Mas o ponto é que ali você está comparando índices. Eu, por exemplo, não invisto no Ibovespa e também não invisto no IFIX. Se a gente pega as carteiras do canal, Viver de Ações, eu estou ganhando Ibovespa. Se a gente pega o Viver de FIIs, eu estou ganhando e por muito do IFIX. Agora, se você fosse ter uma performance passiva, parece que o IFIX é o melhor cavalo do que o Ibovespa. Pelo menos por conta desse estudo que a gente viu. Poxa, então você vai escolher um ou outro? Não, na verdade eu vou montar uma carteira diversificada. Você pode ter lá small caps, você pode ter ações mais consolidadas, você vai escolher diferentes setores. E dependendo daquilo que você chama de longo prazo, talvez o mais interessante para você não seja pegar as campeãs. Porque assim como uma ação pode subir pra caramba, ela pode cair se o ciclo se reverter, se não for como a gente espera, se for muito curto, bastante. É o caso, por exemplo, das empresas de varejo, que no primeiro estudo ganharam do Ibovespa durante um ciclo de queda de juros, mas quando os juros subiram, elas foram arrasadas. Estão sendo arrasadas nesse momento, ainda que os juros já tenham começado a cair. E pode ser, né, que com mais queda de juros elas venham a se destacar, porque são empresas que têm muita despesa financeira, elas têm um resultado operacional positivo muitas vezes, mas têm um grande endividamento, essa dívida cresce a juros muito altos nesse momento, ligados ao CDI, por exemplo, e essa despesa financeira tira todo o dinheiro da empresa e quando você vai ver a última linha, o resultado é negativo. Se essa despesa financeira diminui, essa empresa pode começar a brilhar novamente. E aí quem comprou vai se gabar, tá vendo? Eu estava certo. Só que pode ser que isso não aconteça, pode ser que o juro não caia tanto assim, ou que as empresas, antes de chegar nessa hora do juro mais baixo, tenham que fazer grandes diluições nos seus acionistas, como está acontecendo com o Via Varejo, em que aumentar pra caramba o número de papéis em circulação. Então, no final das contas, o que é melhor para mim é compor uma carteira diversificada para que você possa lidar com diferentes cenários, porque nós não temos como saber até que patamar os juros irão cair. Sendo que aqui no Brasil, o juro não costuma cair e ficar lá embaixo, né? O que acontece são ciclos muito mais fortes do que nós temos lá fora. Lá fora, a gente está vendo o juro em 5,5% e o pessoal
pessoal estrebuchando, né? Saiu de 0 para 5,5. Aqui saiu de 2 para 13,75, foi quase 14. Então veja, é muito mais volátil e justamente por conta disso o movimento nos ativos de risco também é muito mais forte, tanto de subida quanto de queda. E aí no gancho dessa pergunta, o Sávio já coloca aqui, pensando em longo prazo, ações ou fundos imobiliários, qual daria o melhor retorno? E aí pegando o link do último estudo que eu mostrei, lá o IFIX, durante os 3 últimos ciclos de queda de juros, acabou tendo uma performance melhor do que o Ibovespa. Só que o Ibovespa é um índice que muitas pessoas acham ineficiente. Você poderia ter colocado outros índices ali, o IDIV, um de small caps, para poder comparar. Agora, se a gente for pegar a teoria, é esperado que as ações tenham melhor desempenho em comparação aos fundos imobiliários. Por quê? Porque se você pega, por exemplo, o funcionamento de um fundo imobiliário, ele é obrigado a distribuir 95% do seu resultado durante o semestre. A maior parte dos fundos imobiliários não vai distribuir isso de uma vez, eles preferem distribuir mensalmente, quase que no mesmo dia, o que vai mudar se cai num fim de semana, num feriado, e aí muda um pouco a data, o seu resultado e fazem um ajuste no final do semestre. E aí pense comigo, né? Se o fundo imobiliário, ou se uma empresa, por exemplo, fosse obrigada a distribuir tudo isso, o que sobraria para ela reinvestir em mais crescimento seria 5% do resultado. E é muito complicado você crescer reinvestindo apenas isso. Então o que fundos imobiliários fazem para crescer? Continuamente eles vão aumentando a quantidade de cotas negociadas em bolsa através de subscrições. Eles têm lá, por exemplo, 10 milhões de cotas e falam, não, a gente quer dinheiro para comprar um outro shopping. XPML, por exemplo, fez isso há pouquíssimo tempo. Vamos emitir aqui novas cotas, fazer uma subscrição, aumentar o nosso capital. Tínhamos 10 milhões, vende mais 2 milhões, aumenta em 20%, pega esse dinheiro e compra novos empreendimentos, mais participações em diferentes shoppings no país para que a gente possa continuar crescendo. Então veja que o tempo todo eles estão obrigando o investidor que não quer ser diluído a colocar mais dinheiro no fundo. Enquanto as empresas, elas não têm obrigação de distribuir dividendos. Várias empresas não distribuem, porque elas olham assim e falam, não compensa pagar dividendo, a gente cresce muito, compensa mais reinvestir em crescimento. Então se você pensa simplesmente no retorno final, e não nesse retorno que você vai tendo de maneira intermediária com geração de renda via fundo imobiliário, algumas empresas, principalmente aquelas voltadas para mais crescimento, que vão dar o maior ganho de capital lá na frente, embora deem 0 dividendos durante o caminho, deverão ser aquelas que têm uma melhor performance, desde que elas consigam crescer o que elas estimam. Mas isso, como eu disse, é a teoria. E será que a prática valida a teoria? Bom, eu fui lá no site do Mais Retorno e coloquei alguns índices diferentes para a gente poder comparar e voltei até a data mais antiga em que todos esses índices existem, que é simplesmente selecionar a opção prazo ótimo. E tem que ser feita essa comparação no prazo ótimo, porque se eu voltar ao índice mais antigo, poxa, tem índice que começou lá atrás, né? O Ibovespa é dos anos 60. Então ele teria muita vantagem, estaria lá em cima enquanto o índice está começando do zero. Por isso eu estou começando mais ou menos aqui de 2013, como vocês podem ver na imagem, do zero e colocando o mesmo dinheiro em todos esses índices. E o que teria acontecido é que quem ganha nesse período é o IMAB, aquele índice formado por títulos públicos indexados à inflação. Ele teria um retorno aí de um pouco mais de 195%. Depois disso viria o IDIV, o índice formado por empresas boas pagadoras de dividendos. Abaixo disso viria o IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários. Depois o Ibovespa, então veja que aquele último estudo que pega só os ciclos de queda de juros. Aqui a gente pode ver que na prática, desde essa data, o IFIX ganharia do Ibovespa. O IFIX está dando 112, Ibovespa 110. E por último ficou o índice de small caps. Poxa, mas a gente viu um estudo onde ele ganha do Ibovespa. Sim, quando os juros caem. Quando os juros sobem, muitas empresas são quase que destruídas, porque a empresa pequena tem muito mais dificuldade de conseguir crédito de maneira barata. E tem empresa que perde o seu porquê de existir. Vamos imaginar que uma empresa ela consiga um retorno sobre capital investido na ordem de 10%. Enquanto os juros estão baixos, estão em 2, 3, 4, 5, 6, legal. A hora que os juros vai a 14 e fica lá durante 3 anos, o melhor investimento dessa empresa seria o dono vender ela e colocar tudo em título público, vai ganhar mais dinheiro com menos trabalho. E aí, novamente, é por isso que eu sou um cara que sempre vou defender a questão de você ter uma carteira diversificada, diferentes ativos, até moedas e países, para não ficar exclusivamente dependente de trajetória de Brasil, que não foi ruim, mas que vai saber como é que vai ser o futuro. Dê uma olhada nos nossos vizinhos, né? Eles não são tão diferentes assim da gente. Economicamente, a gente é mais resiliente, felizmente, mas mesmo assim eu prefiro não colocar todos os meus ovos na mesma cesta, como diriam os nossos avós. Terceira pergunta, do Lord Calmon. Selic caindo, pré-fixado ou pós-fixado? Bom, depende de que prazo você está pensando, né?
Porque se você pega prefixados de curto prazo, eles são diferentes de prefixados de longo prazo. No Brasil, eu tenho uma resistência a ter uma parcela grande do meu portfólio em prefixados de longo prazo por conta do histórico do nosso país. Nós somos um país de inflação estruturalmente alta. Se você pega antes do Plano Real, então, inflação bizarramente alta, que eu espero que não venha a se repetir. Mas aqui, por vezes, você vê uma inflação voltando à casa dos 2 dígitos, como aconteceu pós-pandemia, como aconteceu em 2015, 2 episódios em que a inflação passou de 10%. E aí, nesse período, quem pegou um prefixado por juros baixos pode ver o retorno de um ano inteiro, até de períodos maiores, simplesmente desaparecer. De modo que, eu não estou falando para você não ter prefixados, mas eu teria cuidado com prefixados de prazo muito longo e acho que é muito mais interessante você ter uma parcela de pós-fixados maior do que a de pré-fixados. E aí eu lembro do seguinte, quando nós falamos de títulos de renda fixa, você tem essa classificação macro de como eles vão pagar os seus juros, né? Pré-fixados é a taxa combinada no começo e você tem os pós-fixados. E aí depende de onde você vai consultar, de onde você está lendo, porque muita gente coloca o pós-fixado dividido em 2, que é um pós-fixado seguindo a Selic, né? Ou em títulos privados o CDI, e você tem aquela parte que vai ter um pagamento fixo, uma parte pré-fixada e mais uma parte vinda de um certo índice, ou seja, está indexado à inflação. Pode ser pelo IPCA, é o mais comum, ou IGPM, menos comum, mas ainda presente. E dentre esses 3, pensando em longo prazo, aquele que eu prefiro são títulos de renda fixa ligados à inflação. E isso já se linka com aquela tela que eu mostrei para vocês, comparando diferentes índices desde 2013. O campeão foi o IMAB, que é justamente um índice formado por títulos públicos indexados à inflação de diferentes prazos. E nem é o melhor índice para isso, eu prefiro índices que puxam o IMAB mais para o começo, uma B5, por exemplo. Eu mesmo, na hora de comprar títulos públicos, eu também não gosto muito daqueles que pagam cupons de juros semestrais. Prefiro comprar aqueles que vão reter todo o pagamento para o final, costumam dar mais rentabilidade. Então, independente da queda da Selic, né, que até pode ser mais interessante para pré-fixados, mas isso desde que você entenda que a Selic vai cair mais do que o mercado espera. Porque senão, já pode acreditar que está no preço. Bruno, como assim já está no preço? Entrando aqui no site do Tesouro, indo na parte dos títulos negociados, veja o seguinte, né? Nós temos vários títulos, vários mesmo, descendo aqui são vários, muitos, com indexadores diferentes, maneira de pagar os juros diferentes, prazos diferentes, de modo que aquela pergunta, vale a pena investir no Tesouro Direto? É uma pergunta que ela é totalmente incorreta, porque Tesouro Direto é o programa, e aqui você tem 30 títulos diferentes. Poxa, então não é assim, você tem que perguntar de um título específico, de um prazo específico, porque são produtos financeiros diferentes. Mas aí veja o seguinte, se eu estou emprestando dinheiro para a mesma pessoa, no caso aqui o Tesouro Nacional, pelo mesmo prazo, eu deveria receber a mesma taxa de juros, não é? Afinal de contas, estou correndo o mesmo risco pelo mesmo prazo. E veja o seguinte, nós temos títulos aqui que, aproximando, vão pagar no mesmo prazo. Tem um prefixado que vence em 2029, tem um Selic que vence em 2029, tem um IPCA+, que vence em 2029. Tudo bem que você tem uma diferença de alguns meses, mas é uma diferença pequena por um período aí de 6 anos. E aí, o que isso me mostra? Que Selic mais 0,16, né? Esse quebradinho aqui que a gente tem a mais, essa taxinha prefixada pequena, que nesse momento a gente chama de deságio porque está positiva, deve ser igual a IPCA mais 5,35, que deve ser igual a 11,8. E assim que funciona. É lógico que isso aqui a gente está estimando o que vai acontecer em 6 anos. A gente espera que a Selic média fique mais ou menos na casa de uns 11% e que IPCA mais 5,35 fique mais ou menos na casa de uns 11%. Será isso? Não sei. A gente até pode ver uma expectativa de inflação que o mercado, os tomadores de decisão com base em dinheiro, e não economistas que sentam para dar o palpite no Boletim Focus, que é difícil pra caramba também, né? Ficar dando palpite quanto ao futuro para estar certo, mas aqui a gente tem o pessoal colocando dinheiro nas ideias. Veja que nós temos uma expectativa de inflação. Porque se eu sei que a taxa média vai ser de 11,8 e aqui eu tenho IPCA mais 5,35 tendo que ser igual a 11,8, a gente sabe que essa inflação numa conta de padaria ficaria na casa aí de pouquinho menos de 6%. E aí veja, você pode olhar para isso e falar, não, discordo totalmente. Na minha visão, a inflação do Brasil vai ser mais alta do que 6%, vai ser uns 8%. 9. Na verdade, a gente vai ter uma inflação muito mais alta, porque o governo gasta muito mais do que arrecada, não vai conseguir arrecadar mais, não vai cortar gastos, isso vai terminar no final em excesso de endividamento, em impressão de dinheiro, e a inflação vai disparar. Eu acho que no longo prazo ela vai ser tipo uma Argentina, pegando uma pessoa extremista assim quanto a essas ideias do futuro. Eu espero que ela esteja errada, né? Talvez ela esteja certa, vai saber como é que vai ser o futuro. Mas o ponto é que, se ela acredita nisso, ela não tem por que pegar prefixado. O melhor investimento que ela vai pegar aqui é o indexado à inflação. Pelo menos vai estar mais protegido
protegida. O melhor investimento mesmo nesse cenário será investir fora do Brasil, ter coisas que não dependam de Brasil. Mas esse tipo de análise prospectiva é importante. Então não é assim, caiu a Selic, pré ou pós. Tem muito mais coisa envolvida, né? E pegando a última pergunta do James Harrison Oliveira, ele coloca, não uma pergunta. Hoje o Fundo Arca faz um ano, fale mais sobre ele comparando o momento atual. James, o Fundo Arca não fez um ano ainda. Acho que você se confundiu por conta de matérias que a gente fez antecipando o lançamento do Fundo Arca. E essas matérias saíram em setembro, como por exemplo essa daqui. Mas o fundo em si ele foi lançado em outubro. Então ele vai completar um ano mais ou menos no meio de outubro. Se eu pego desde a data que o meu investimento foi cotizado, ou seja, desde o início, hoje o fundo ele está dando aí 12,9 no momento que eu gravo esse vídeo, enquanto o CDI deu 12,49, ou seja, ele está rendendo 96,75 do CDI. Isso desde lá de trás. E no ano atual ele está com uma performance melhor, né? O CDI deu 9,51, ele deu 11,03, então está rendendo 116,01% do CDI. Ou seja, quem investiu em 1º de janeiro está tendo esse desempenho de 116% do CDI. Mas isso é o passado, o que nós podemos esperar para o futuro. Vamos lembrar que na carteira do Fundo Arca, nós temos no atual momento 29,88% em ações, 8,95% em fundos imobiliários, 18,82% na parte internacional. Desses 18,82%, nós temos quase 1% em um ETF de Bitcoin, o restante acompanhando o S&P 500, e nós temos 42,35% na parte de renda fixa. Ou seja, fazendo mais ou menos um arredondamento, nós temos 42% em renda fixa, 58% em renda variável. E como a gente falou ao longo de todo esse episódio, em ciclos de corte de juros, a renda variável costuma ir melhor. Isso destrava valor em ativos de risco. Então, o que a gente pode esperar é uma bolsa andando mais, fundos imobiliários andando mais. Lá fora, quando os juros caírem, a bolsa lá fora também andando mais, embora esteja com desempenho positivo esse ano, só que muito puxada pelas Big Techs. Você pega outras empresas que estão caindo, então uma dependência muito grande desse pessoal que surfa a onda de tecnologia. E lá fora a gente tem indicação de que o juro deve subir mais um pouco e começar a cair em 2024. Então, com os juros caindo aqui e juro caindo lá fora, 60% do portfólio do fundo deve bem. E os outros, né, a parte de renda fixa, vai render menos? É que depende de como os gestores dos fundos que a gente escolheu lá estão alocando o capital, mas possivelmente, como eles têm aquela meta de dar CDI mais alguma coisa, se o CDI estiver mais baixo, o desempenho da renda fixa tende a ficar menor, só que vai ser compensado por um desempenho melhor da parte de renda variável. De maneira que eu acredito que o fundo vai ter um bom desempenho no próximo ano. Porque é um fundo com mais participação em ativos de risco. A maior parte do portfólio está ali. Então ele tende a ganhar em ciclos de queda de juros, igual, por exemplo, as ações, fundos imobiliários e outras posições ganham. E para o nosso aniversário em outubro, eu espero que ele dê uma corrida, suba aí, né? Porque ele pegou essa temporada ruim de bolsa, 14 dias seguidos de quedas, tudo isso afetou a cota, mas que ele dê uma recuperada para a gente fechar o primeiro ano acima do CDI. Nesse período onde o CDI alto torna mais difícil esse tipo de performance. E aqui eu faço um lembrete também, porque pode ser que você fale, eu não quero toda essa volatilidade, né? Porque o fundo tem volatilidade, 60% em renda variável. Para você que tem esse perfil, ótimo. Para você que não tem, a gente lançou também uma previdência de renda fixa, que simplesmente ela pega essa fatia dos 40% que a Arca tem em renda fixa e ela é só essa parte. É onde, por exemplo, está investido o dinheiro da minha avó, pensando em previdência já para facilitar a sucessão. Também coloquei um dinheiro lá. Eu não posso divulgar a rentabilidade ainda, porque é um fundo que foi lançado há menos de 6 meses. Mas assim que for possível, eu vou fazer um vídeo aqui no canal, até porque está indo muito bem. E acho que vale a pena dividir isso com vocês. Mas para quem quiser acessar esses fundos e outros que iremos lançar, opções inclusive bem interessantes, tem um na esteira aí, que é exclusivo só para sócios do Grupo Prima, a gente vai abrir para o público. E esse está rendendo 130 do CDI, é um fundo com uma estratégia de FDICs, e aí quem não sabe o que é isso, deixa aqui um comentário, tendo demanda eu faço um vídeo específico, mas está dando 130 do CDI, exclusivo nosso, vamos abrir. Então, para ficar por dentro disso, baixa o app da Grão, eu vou deixar um link na descrição. Com isso eu me despeço, espero que tenham gostado de mais esse Perini Responde. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no Você Mais Rico, me acompanhe nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.